Boa noite, meu povo. Boa noite. Fazendo aqui os ajustes para iniciarmos mais essa aula aí de Direito Administrativo. Já, já estão conosco aqui alguns alunos. Quem está conosco? Beatriz, Raquel, Brenda. Já temos aí 6 pessoas conosco. Rívia. Fale, Jean Lucas. Fale, meu nobre. Tudo bom com vocês? Me dê um feedback aí se o vídeo tá ok, se tá o áudio, estão me ouvindo direitinho. Ajeitar meu óculos aqui, que o pessoal fez print do meu óculos torto na última aula. Beleza, beleza. A Rivia tá dizendo que tá ok. E aí, meu povo, tudo bom com vocês aí nessa quarentena? Tá ok? A Raquel disse que tá ok. Maravilha, maravilha. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá, pessoal? Vamos começar aí mais uma aula de Direito Administrativo. O pessoal tem me mandado trabalho aí, eu tenho recebido, tá, os trabalhos de vocês. Alguns eu já dei um retorno aí, já dei um recebido. Outros ainda não, mas a gente vai, próximos dias aí, dar esse retorno para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, hoje a gente vai falar aí de um assunto novo, tá? Vamos estudar hoje um assunto aí que eu reputo como um dos mais importantes do direito administrativo, que é exatamente atos administrativos, tá? Então vamos começar a estudar aí esse assunto, né, que é um assunto novo para a gente. Na última aula nós falamos sobre poderes administrativos e hoje a gente dá sequência aí ao nosso conteúdo programático para tratarmos sobre atos administrativos, tá bom? Deixa eu ver aí quantas pessoas já temos aí, 6 pessoas, pessoal chegando. Mas vamos lá, a gente vai avançando porque esse assunto é um assunto bastante extenso e provavelmente ele vai tomar aí as nossas 2 encontros, né? 2 encontros nós para tratarmos sobre atos administrativos, que é um assunto bastante extenso, né? Ontem eu estava dando aula aqui na turma, a internet estava instável, não sei como é que está hoje, aparentemente está boa a internet, mas se começar a ficar instável aí a internet, vocês desliguem os vídeos de vocês, tá? E aí a gente racionaliza aí o uso da internet, tá? E aí qualquer dúvida, vocês já sabem, aí podem, né, abrir o áudio, perguntar. Eu deixei o áudio de todo mundo fechado aí, então vocês estão entrando com o áudio fechado. Mas aí à medida que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o áudio, pode mandar mensagem aqui no chat de vocês. E aí a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? O pessoal parece estar com preguiça hoje, só 6 pessoas por enquanto chegaram, mas acredito que o pessoal vai chegar. Já avisei aqui no grupo que a aula começou. Deixa eu avisar aqui de novo. Beleza. Então, pessoal, vamos lá então, vamos em mais essa. Meu áudio não está funcionando. O Jean Lucas que o áudio não está funcionando, mas é o teu mesmo, Jean? Será ou é o meu aqui? Os demais, a Letícia chegou também. Me avisa aí se os demais estão me ouvindo direitinho. O Jean disse que o áudio dele está com problema lá. Me avisem aí, por favor, me dê um retorno se estão me ouvindo, tá? Deixa eu ver aqui. O meu áudio está ativado. Beleza. Estou escutando de boa. Beleza. A Letícia disse que está ok. Então deve ser um problema lá com o áudio do Jean mesmo. Tenta consertar aí, viu, Jean? É o teu áudio mesmo. Pessoal, vamos lá então. Vamos iniciando a nossa aula aí. Tá? A Rive disse que está ouvindo também. Não, beleza. Então eu acho que é o áudio do Jean lá.
Então vamos lá, meu povo, vamos começar a nossa aula de direito administrativo sem delongas, tá? Sem perder tempo aí. Espero que você. Eu não mandei o material aí de antemão para vocês, estava fazendo uns ajustes ainda, mas aí me lembre aí, logo após a aula eu encaminho, tá? O material, um slide para vocês da aula de hoje. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí na tela que a gente vai utilizando aí o material e vocês vão acompanhando qualquer coisa, façam anotações, façam as perguntas de vocês, e aí a gente vai tirando as dúvidas ao longo da nossa aula, tá bom? Então vamos lá, iniciando aí a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá, beleza? Então compartilhando aí a minha tela. O nosso assunto aí, pessoal, né? Vamos tratar hoje sobre atos administrativos, tá, pessoal? Tá na tela aí para vocês. Vamos começar a falar desse assunto, atos administrativos. Como eu já disse para vocês, esse é um dos assuntos que eu reputo, né, pessoalmente, eu reputo um dos mais importantes do direito administrativo, tá, pessoal? Então, é um assunto que você precisa dominar. Não é um assunto dos mais fáceis, né? Não é um assunto também dos mais curtos. Aliás, ele é um assunto bastante extenso, né? Atos administrativos tem toda uma parte de classificação que é bastante extensa, né? Então, é um assunto não muito simples, né? Mas se você pegar a base aqui, se você pegar aí essas noções iniciais, por isso que eu queria mais gente aí no início da aula, né? Porque essas noções iniciais elas são muito importantes para a gente compreender essa noção de ato administrativo. Então, é um assunto que você precisa dominar, tá, pessoal? Tanto quem vai trabalhar na administração pública, quanto quem vai, né, atuar na área da advocacia, na advocacia mesmo, na advocacia privada. É um assunto que você precisa dominar, porque é um assunto importantíssimo, né? E quem domina bem esse assunto de atos administrativos tem grande chance aí de, né, caminhar bem dentro dessa disciplina de direito administrativo. Porque atos administrativos, pessoal, atos administrativos é a forma como a administração pública ela manifesta vontade, tá, pessoal? Então, é a forma como a administração pública manifesta vontade. Então, a administração pública ela manifesta vontade praticando atos administrativos, tá? Praticando atos administrativos. Então, ela caminha, né? A administração pública ela caminha através da prática de atos administrativos. Então, tudo que a administração pública ela faz, né? Ela faz praticando o ato administrativo. Para você ter uma noção, né? Da abrangência desse assunto, né? Você tem, por exemplo, atos administrativos, por exemplo, um decreto que é praticado pelo chefe do executivo, isso é ato administrativo, uma portaria, né, uma instrução normativa, uma resolução, tudo isso são atos administrativos. Uma multa, por exemplo, uma auto-infração que um agente de trânsito, um agente ambiental, um agente sanitário lavra, isso é um ato administrativo, tá? Uma placa de trânsito, tá, pessoal? Isso é um ato administrativo. Então, você tem uma abrangência muito grande aí desse assunto, né? Desse tema, atos administrativos. Então, é algo que gira ato administrativo, como eu falei, é como a máquina administrativa, é como a administração pública ela caminha, né? Ela manifesta vontade praticando o ato administrativo. Então, existem muitas espécies diferentes de atos administrativos, tá? Então, mas para você ter essa noção aí da abrangência desse assunto. Então, é um assunto muito importante mesmo, tá, pessoal? Um assunto muito importante mesmo. Bastante amplo. Então, vamos lá. Esse é o assunto que nós iremos tratar na aula de hoje, tá? Então, vamos tratar aí sobre atos administrativos. Então, vamos avançar aqui. Então, a primeira noção aqui, pessoal, né, antes da gente falar sobre atos administrativos, a primeira noção que a gente precisa relembrar é uma noção que vem lá do direito civil, tá, pessoal? É uma noção que vem do direito civil, que é aquela velha diferença entre fatos jurídicos e atos jurídicos, tá?
fatos e atos jurídicos. Tá? Então, isso aqui é algo que vem, como eu disse, lá do direito civil. Então, veja bem, vamos relembrar isso aqui. Fatos jurídicos, tá, pessoal? O fato é aquele evento, aquele fenômeno, né, que ocorre naturalmente, aquele fenômeno da natureza, aquele fato da natureza, mas que enseja consequência nas relações travadas entre as pessoas. Então, o fato jurídico é aquele fato que ocorre naturalmente na natureza e que acaba refletindo, repercutindo, né, nas relações travadas entre as pessoas, tá? Então, é um fato que ocorre naturalmente. Então, por exemplo, né, a morte, né, ou o próprio nascimento é um fato da natureza, é algo que independe da vontade do ser humano, né? Depende da vontade do ser humano, a morte, o nascimento, mas são fatos da natureza, tá, pessoal? São fatos da natureza que têm consequências aqui entre as relações ou nas relações entre as pessoas. Por quê? Porque morreu alguém, por exemplo. Se morre alguém, né? Esse é um fato da natureza que vai repercutir, por exemplo, sobretudo lá no âmbito do direito civil, esse fato ele vai repercutir no âmbito do direito, por exemplo, hereditário, né? O direito sucessório que vocês, isso vai repercutir aí em relação à questão dos bens, heranças e tudo mais. Tá? Então, um fato que não decorre diretamente da vontade humana, mas, né, a morte, por exemplo, ela é um fato da natureza que vai repercutir, sim, na seara de interesse, né, jurídico das pessoas. Então, por isso, quando nós dizemos que um fato, né, da natureza, ele repercute nas relações entre as pessoas, nós chamamos esse fato de fato jurídico, tá? Fato jurídico, porque é um fato da natureza que tem repercussão, digamos assim, no mundo do direito, né? Nas relações jurídicas entre as pessoas. Por sua vez, os atos jurídicos, né? Atos jurídicos são manifestações de vontade humana, tá? Então, diferentemente dos fatos jurídicos, os atos jurídicos, eles são manifestações de vontade humana com aptidão para produzir efeitos na ordem jurídica, tá? Então, ato jurídico é aquela manifestação de vontade humana, tá? Então, algum ato praticado com a vontade, pela vontade humana e que repercute na ordem jurídica, tá? Que repercute na ordem jurídica. Então, pessoal, veja bem, né? Essa é uma diferença, uma distinção clássica que é importante você rememorar aí, tá? Então, o fato jurídico é um fato da natureza que ocorre independentemente da vontade humana, que repercute no mundo do direito, nas relações jurídicas entre as pessoas. Por sua vez, o ato jurídico, tá, é um ato que depende da vontade humana, tá? Então, o ato jurídico, ele é algo que depende da vontade humana e, portanto, né, uma manifestação de vontade humana que repercute. Então, por exemplo, se alguém pratica determinado ato, né, no mundo, né, alguém pratica determinado ato, e esse ato repercute, né, é importante lembrar que o ato jurídico, esse ato produto da vontade humana, ele pode ser um ato lícito ou um ato ilícito, né? Um ato lícito ou um ato ilícito. Então, se alguém, por exemplo, por exemplo, colide, por exemplo, o seu veículo no veículo de outrem, né? Ou se alguém causa lesão a outra pessoa, né? Isso é um ato é um ato jurídico tido como um ato ilícito, né? Que vai repercutir aí no mundo jurídico. Por quê? Porque vão ensejar aí, por exemplo, indenização, né? São atos ilícitos que vão ensejar indenização. Então, lembrar essa distinção. Fato, né? É um ato da natureza que independe da vontade humana. E o ato jurídico é aquele ato que, sim, aí sim tem vontade humana, aí sim nós temos aí uma manifestação de vontade humana que vai repercutir, né, na seara de interesse aí de outras pessoas, vai ter repercussão no mundo jurídico e, Professor, consequentemente, consequências jurídicas. professor Opa, Jairo, quem é? Jairo,
Fale, Jairo. Diga, meu irmão. Professor, cortou aqui. Qual a especificação de ato, de fato? Oi? Como é que o senhor... É porque cortou aqui. Qual é a especificação do fato e de ato que o senhor falou aí? E, Jairo, eu tô te ouvindo muito baixinho, cara. Não sei se os colegas estão te ouvindo. Se tu puder falar um pouco mais alto, mais perto aí do equipamento. Tá, deixa eu ver aqui. A especificação de ato e de fato, que você explicou aí agora. Sim. Por que cortou? Repita aí novamente. Tá, a especificação de ato e fato, é isso? Tá, Isso. tá, Explica aí tá. novamente. O fato jurídico, tá? Eu ainda não entrei ainda para falar do ato administrativo. Eu estou ainda no aspecto introdutório aqui da disciplina, tá? Só relembrando um conceito que é lá do direito civil. Então, o fato jurídico é todo ato da natureza, tá? Que independe da vontade humana, mas que traz consequências na ordem jurídica. Então, nós citamos como exemplo aí a questão do nascimento, né? Então, nasce alguém ou morre alguém, isso é um fenômeno que independe da vontade humana, a rigor, tá? Então, se morreu uma pessoa, isso é considerado um fato da natureza, mas que traz consequências no mundo jurídico, né? Sobretudo no direito lá de sucessão, por exemplo, lá no âmbito do direito civil. Então, o fato é um ato perdão, o fato é um acontecimento da natureza, tá? Que independe da vontade humana. O ato jurídico é um ato que é, na verdade, manifestação de vontade humana, tá? E que também repercute no âmbito do direito, tá? Então, a diferença básica entre fato e ato é a questão da vontade humana, que não está presente no fato jurídico e está presente no ato jurídico, porque o conceito de ato é exatamente isso, é a manifestação de vontade humana que repercute no mundo do direito, né? Então, qualquer manifestação de vontade humana, né, a exemplo que nós citamos aí a questão de você colide com o seu veículo, né, é, colide com o seu veículo no veículo de outra pessoa, isso é um ato esse é um ato ilícito, né, considerado um ato ilícito que vai ensejar a responsabilidade de você indenizar essa pessoa, né, a qual você causou um dano, tá? Então, nessa divisão aí de atos, nós temos aqui, né, atos jurídicos, eles se dividem em atos ilícitos e atos lícitos e atos ilícitos, tá? Mas o que peculiariza aqui é essa vontade humana, tá? Então, aqui nos atos, nós temos vontade humana sendo manifestada, tá? E no fato jurídico, nós não temos vontade humana, nós temos um acontecimento qualquer da natureza, mas que repercutem, né? Ambos vão repercutir aí no direito, tá? Isso aí é um conceito lá do direito civil, tá bom, pessoal? Mas que a gente revisa porque ele é importante aqui para o assunto, né, que nós vamos tratar, que é ato administrativo, tá? Ato administrativo, ele é uma espécie, tá, pessoal? O ato administrativo, ele é uma espécie de ato jurídico, tá? Ele é uma espécie de ato jurídico. Só que agora com repercussão no mundo do direito administrativo. Então aqui, ó, na sequência, né? Na sequência aqui do nosso assunto, veja bem, na tela aqui, ó. O nosso próximo ponto aqui na tela é exatamente. Por que a gente falou aqui de fato jurídico e ato jurídico, tá? Por quê? Porque é um conceito que nós utilizamos aqui também no direito administrativo. Aqui no direito administrativo, vai aparecer aqui, ó, o fato administrativo e o ato administrativo, tá? Fato administrativo e ato administrativo. Olha só, o que é o fato administrativo? Na mesma lógica lá do fato jurídico, ó. São fatos concretos, materiais, produzidos independentemente de qualquer manifestação de vontade, tá? Ainda que provoquem efeitos no mundo jurídico e no âmbito da administração. Então, olha só, pessoal,
Se morre alguém, por exemplo, se alguém morre, alguém, um particular, se um particular ele morre, isso traz consequências para o mundo do direito? Sim, isso traz consequências para o mundo do direito. Isso vai ser um fato jurídico. Por quê? É um acontecimento que independe da vontade humana, tá? E que repercute no mundo do direito, sobretudo o direito das sucessões. Agora, se morre, por exemplo, um servidor público, olha só a diferença, pessoal. Se a pessoa que morre, ela é um servidor público, um agente público, isso vai trazer consequências para o direito administrativo, tá? Isso vai trazer consequências para o direito administrativo. Então, nesse caso, nós temos aí um fato administrativo. Por quê? Porque é um evento que independe de vontade humana, tá? Que independe da vontade humana, que ocorreu e que repercutiu no mundo do direito administrativo. Por quê? Porque essa pessoa que morreu, ela era um servidor público, um agente público. Então, isso vai repercutir no direito administrativo, por quê? Porque aí nós temos a questão, né, de pensão, né, pensão por morte para os dependentes desse servidor público, né? Então, nós teremos aí uma série de consequências jurídicas no âmbito da administração pública, tá? E, por assim dizer, nós temos aí, portanto, um fato administrativo, tá? Um fato administrativo. Tranquilo? Então, na sequência aqui, né, nós temos um outro conceito, que é o conceito de ato administrativo. Percebam que no primeiro exemplo que eu citei, né, a morte do servidor público é um fato, por quê? Porque não houve manifestação de vontade, não houve manifestação de vontade humana. Foi um fato que aconteceu, a morte do servidor, mas que repercutiu no mundo do direito administrativo, no direito público, né? Agora, o ato administrativo aqui, pessoal, ó, o ato administrativo, ele decorre de uma manifestação de vontade do Estado, tá? Agora nós estamos chegando no conceito que interessa para nós aqui na aula de hoje, que é o conceito de ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele decorre de uma manifestação de vontade do Estado. Percebam que aqui há uma manifestação de vontade, diferentemente do fato administrativo. No ato administrativo, há uma manifestação de vontade do Estado que provocam efeitos jurídicos no direito administrativo. Tá, pessoal? Então, aqui é aquela segunda situação. O ato, né? No ato administrativo, aí sim você tem manifestação de vontade, né, do Estado. Então, por exemplo, quando o Estado, né, ele vai lá e lavra um auto de infração, né, está praticando um ato administrativo. Esse ato administrativo ele tem consequências no mundo do direito administrativo, né? Se a administração pública, por exemplo, lá, ela admite um servidor público, né? Um servidor público é admitido, é nomeado. Ali você tem uma manifestação de vontade da administração pública que vai trazer uma série de consequências no âmbito do direito administrativo, tá? Necessidade de remunerar aquele servidor, né? E uma série de outras consequências. Então, percebam aí, pessoal, a diferença básica, né, entre o fato administrativo e o ato administrativo, né? Um, não há manifestação de vontade, que é o fato administrativo. E no outro, há sim a manifestação de vontade da administração pública, mas ambos, né, o que caracteriza ambos aí é que eles terão consequências, né, jurídicas para o direito administrativo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? O Guilherme deixa o slide aberto. O Guilherme está pedindo para deixar o slide aberto. Beleza, beleza, Guilherme. Aqui eu estou aqui, né, alternando, né, a minha imagem aqui com a do slide, tá? Então a gente vai deixando aqui o slide aberto. Beleza, eu acho que é porque estava pegando uma parte aqui no final, né? Tranquilo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre o fato e o ato administrativo, tá? Então, ambos têm repercussão no direito administrativo, mas no fato não há manifestação de vontade, são acontecimentos naturais, né, que
que vão se suceder, né? E no ato administrativo, sim, no ato administrativo há sim a manifestação de vontade do Estado. Uma questão que se coloca bastante aí, pessoal, né, uma questão que se discute bastante é a questão, qual é a consequência jurídica, né, do silêncio, né, o silêncio da administração pública, professor, ele gera alguma consequência jurídica, né? Até coloquei uma observaçãozinha aqui, ó. O silêncio da administração pública, esse silêncio é o silêncio da administração, tá? Ainda que produza efeitos jurídicos para a administração, não é ato administrativo, tá? Então, o que é importante a gente lembrar aí, isso é uma questão que a doutrina discute, né? O silêncio administrativo, se a administração pública, por exemplo, ela está silente em relação a alguma questão, né? Isso tem alguma consequência, né? O silêncio da administração pública é ato administrativo? A resposta é não, tá, pessoal? Silêncio da administração não é ato administrativo, apesar de que esse silêncio ele pode trazer consequências jurídicas, tá, pessoal? Mas as consequências jurídicas do silêncio da administração pública são consequências que a própria lei define. Então, o silêncio da administração pública ele só tem alguma consequência jurídica se a própria lei definir qual é essa consequência, tá? Qual é essa consequência? Então, nós temos uma situação, por exemplo, lá na lei, no Estatuto da Cidade, né, que é bem interessante, que é chamado de direito de preempção, né? Lá diz, por exemplo, que o município ele pode definir algumas áreas de expansão urbana que são de interesse do município, e quando um particular for vender aquela área, aquele terreno, aquele imóvel, ele teria que, se aquele imóvel estiver localizado dentro daquela área definida por lei municipal como de interesse do município, o particular ele teria que oferecer primeiro esse bem, né, oferecer primeiro esse imóvel para a administração pública, né? Isso é chamado de direito de preempção lá no Estatuto da Cidade. E aí, a lei, o Estatuto da Cidade, diz que se em 30 dias aí o particular vai lá e oferece para a administração pública. E a lei diz lá que se no prazo de 30 dias a administração pública ela não manifestar vontade de adquirir aquele terreno do particular, esse particular ele ficaria, né, livre para oferecer, para vender esse terreno, né, esse imóvel, a quem ele quisesse. Nesse caso específico, a lei ela definiu uma consequência jurídica para o silêncio da administração pública. Então a lei diz lá, olha, se em 30 dias, né, em 30 dias a administração pública não manifestar, ficar silente, ficar em silêncio, a consequência disso é que o particular ele pode vender esse bem para outro, né, para terceiro. Então, nesse caso específico, a lei define uma consequência, tá? Mas é importante que se diga aqui, né, nesse início de aula, nessa introdução de aula, que o silêncio administrativo ele não é um ato administrativo, né? Apesar de que a lei pode definir consequências jurídicas para esse silêncio, mas ele não é um ato administrativo, tá? No sentido conceitual. Então, beleza. Dito isto, vamos avançar aí, pessoal. Ó, próximo ponto aí, né? Então, falamos aí da diferença entre fato administrativo, né? Não há manifestação de vontade, e ato administrativo, onde há manifestação de vontade com consequências jurídicas aí no direito administrativo. Então, veja bem, pessoal, ainda dentro dessas noções introdutórias aí, é importante que se diga o seguinte, olha, existe, muito importante que você entenda que existe ainda aí uma distinção que a doutrina traz para a gente, que é a distinção entre atos da administração e atos administrativos. O tema, o assunto da nossa aula de hoje, pessoal, é ato administrativo, tá? Então a gente tem que sair daqui da aula de hoje entendendo basicamente o que é ato administrativo. Já vimos que para ser ato administrativo tem que haver manifestação de vontade da administração pública. E essa manifestação de vontade ela tem consequências
jurídicas dentro do direito administrativo. Então, esse é o primeiro ponto que nós abordamos, mas a gente vai aprofundar mais isso. Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam o seguinte: qual é a diferença entre atos da administração, né? Muito atenção para isso. Atos da administração, que é um gênero, tá, pessoal? Atos da administração, que é um gênero, e atos administrativos. Atos administrativos é apenas uma espécie de atos da administração, tá? Então, quando nós falamos em administração pública, a administração pública ela pratica, né? Ela pratica vários atos, né? Várias espécies de atos. Então, aqui nós temos um gênero. E o ato administrativo é apenas uma espécie desse gênero, atos da administração, tá? Então, olha só. Então, dando sequência a essa noção. Então, tá aqui, ó. Nós temos o gênero atos da administração pública, tá, pessoal? Então, aqui nós temos um gênero. E olha a quantidade de espécies aqui, pessoal, ó. Tudo isso aqui são espécies do gênero, né? Desse gênero aqui, atos da administração. Olha onde é que estão os nossos atos administrativos aqui, ó. Eu até destaquei aqui numa cor diferente, né? Em verde, aqui para você entender que atos administrativos, né? São apenas uma espécie desse gênero aqui, ó, atos da administração. Mas a administração pública, ela pratica aqui, né, uma série de outras espécies. Então, por exemplo, atos políticos ou de governo são uma espécie também do gênero aqui, atos da administração. Atos privados, a administração ela também pratica os chamados atos privados. Atos aqui, atos materiais também é uma espécie de atos da administração, né? Atos de conhecimento, de opinião ou juízo de valor, né? Então, alguns doutrinadores também colocam aqui com uma espécie desse gênero. Atos normativos, tá? Atos normativos, também aqui uma espécie desse gênero, atos da administração. Pessoal, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade aí de espécies, né? Essa quantidade de espécies de atos da administração, ela pode variar, né? Ela pode variar de acordo com o autor. Então, alguns autores colocam apenas 4 dessas espécies aí, né? Outros autores colocam 6, né? Então, essa quantidade aí de espécies de ato de administração, ela pode variar de acordo com o autor, né? A gente vai falar aqui um pouco de cada um deles. Então, veja bem, pessoal, né? Veja bem. O que são aqui, né? O que são atos políticos, por exemplo, né? Vamos falar um pouco de cada uma dessas espécies aqui, né? Cada uma dessas espécies de atos aqui da administração pública. Então, por exemplo, nós temos aqui os atos políticos, né? Atos políticos ou de governo. Então, a administração pública, ela também pratica os chamados atos políticos ou de governo. Tá? Atos políticos. O que são atos de políticos ou de governo? Então, os atos políticos ou de governo, pessoal, são aqueles atos, né? Vocês devem estar lembrados lá quando nós falamos de administração em sentido amplo, né? Nós falamos que a administração, ela, no sentido amplo, ela incluía, né, tanto os órgãos de governo do Estado, né, quanto os atos de governo do Estado. Então, a administração no sentido, quando você considera a administração no sentido bem amplo, ela inclui aí também, né, esses órgãos de governo, que geralmente são órgãos previstos lá na própria Constituição Federal. Mas deixa eu citar um exemplo aqui de ato político, por exemplo, para você, né, situar. Vamos trabalhar com exemplos aqui para ficar fácil o nosso entendimento. Então, um exemplo de ato político, né, ou de governo, é o exemplo do veto, né, a sanção ou veto de uma lei, tá? A sanção ou veto de uma lei que é feita lá pelo chefe do Poder Executivo, tá? Pelo chefe do Poder Executivo, é um exemplo de ato político de governo. Geralmente, esses atos sequer são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, certo, pessoal?
Então, são atos lá praticados no exercício da função política e que, via de regra, sequer são passíveis lá de controle pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, a questão da anistia, né, que é uma competência do presidente da República para anistiar presos, né, pessoas que praticaram crimes. Então, sanção, veto, a questão da decretação de estado de sítio, estado de defesa, tudo isso, pessoal, são exemplos de ato de governo, tá? Então, isso aqui, né, de uma forma bem ampla, é considerado uma espécie de ato aqui praticado pela administração pública. O segundo exemplo aqui, pessoal, são os atos privados, tá? Os atos privados da administração pública. Os atos privados da administração pública são aqueles casos, são aqueles atos praticados pela administração pública em que ela pratica esses atos dentro de um regime de direito privado, tá? Então, a administração pública, pessoal, nem sempre ela pratica atos, né? Nem sempre ela pratica atos com prerrogativas de direito público, tá? A administração pública ela também pratica atos regidos pelo direito privado, tá? Então, esses atos são chamados de atos privados da administração pública. Então, um exemplo de ato privado da administração pública, tá? Um exemplo de ato privado da administração pública por exemplo, quando a administração pública ela abre uma conta, por exemplo, algum ente público abre uma conta bancária, né? Então, esse ato, né, ele é um ato privado, esse contrato de abertura de conta bancária, ele vai ser um contrato regido pelo direito privado, tá? Não é regido pelo direito público. Quando a administração pública, por exemplo, ela aluga um imóvel, por exemplo, para sediar lá a repartição da administração pública, tá? Então, esse contrato da administração pública, ele é um contrato também regido pelo direito privado, né, e não pelo direito público. Então, quando a administração pública ela pratica esses atos, ela não está ali investida naquelas prerrogativas de direito público, tá? Esses são atos regidos pelo direito privado, tá? Então, nós chamamos isso, né, de atos privados da administração pública, tá? Então, eles entram aqui nessa categoria de atos privados, por serem regidos não pelo direito público, mas pelo direito privado. Beleza? Existem ainda os atos materiais, tá, pessoal? Chamados atos materiais praticados pela administração pública. Atos materiais são atos de execução, tá, pessoal? Atos de execução. Então, por exemplo, a demolição de um prédio, né? A demolição de um prédio, de um imóvel, a varrição de uma rua, por exemplo, né? Que é feita lá pelos agentes públicos. Então é um ato material, um ato de execução. A instalação de radares, por exemplo, né? Nos semáforos lá para captar a velocidade de veículos. Então, terraplanagem de uma rua, tudo isso são atos praticados pela administração pública, né? São atos praticados pela administração pública e que são meros atos de execução, né? São chamados atos materiais. Então, também aqui não são chamados de atos administrativos, porque aqui não há uma manifestação de vontade, né? São atos de mera execução. Então, tem outros atos aqui, pessoal, né, que alguns doutrinadores, nem todos incluem, mas aqui, por exemplo, atos de conhecimento, opinião, juízo de valor, como, por exemplo, a questão da emissão de um parecer jurídico, né? Então, a emissão de um parecer, por exemplo, quando, né, se emite a opinião em relação a determinado assunto, isso é tido como um ato de conhecimento, de opinião ou juízo de valor. Existem ainda os atos normativos, tá? Atos normativos, a exemplo lá, né, das instruções normativas, das resoluções, dos decretos regulamentares, né? Que alguns doutrinadores
colocam também aqui, né, como uma espécie de ato da administração. São atos que têm algum caráter de regulamentação, tá? Atos com caráter regulamentar. Então, nem todo autor coloca isso aqui como uma espécie de ato. Outros autores vão incluir os atos normativos aqui dentro, né, dos atos administrativos propriamente dito, né? Então, os atos normativos seriam, sim, uma espécie de ato administrativo. Então, isso varia de autor para autor, como eu disse. E aí, pessoal, finalmente nós chegamos aqui, né? Nós chegamos aqui aos atos que nos interessam na aula de hoje, tá? Então, o que interessa para a gente na aula de hoje é particularmente aí, né, a compreensão dos atos administrativos propriamente ditos, tá? Atos administrativos propriamente ditos. Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido essa distinção entre atos da administração, tá? Atos da administração que é muito mais amplo, tá? Muito mais amplo, e os atos administrativos que são uma espécie de atos da administração. Por enquanto, é isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Atos da administração é gênero, atos administrativos é uma espécie, tá? É uma espécie de atos da administração. Agora dê uma olhada comigo aqui, pessoal, nessa imagem para vocês, né, entenderem melhor aqui isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então preste atenção aqui na tela, nessa próxima imagem. Então olha só, esse slide aqui é interessante, pessoal, para você compreender isso que a gente está falando. Ó. Então olha só, aqui estão os atos da administração, tá? Os atos da administração estão aqui, ó. Percebam num universo aqui bem maior, né? E aqui numa bolinha menor, eu fiz aqui os chamados, coloquei aqui dentro dessa bolinha menor, né? Porque os atos administrativos é uma espécie desse gênero aqui, né? Então, os atos administrativos estão aqui. Então, percebam que a administração pública, ela pratica vários atos, né? Várias espécies de atos que nós chamamos de ato da administração. Um desses atos são os atos administrativos, que são aqueles que serão regidos pelo direito público. Essa é uma característica marcante, né? É uma característica marcante dos atos administrativos. Tá? Uma característica marcante aqui dos atos administrativos. Aqui, pessoal, ó, essa parte verde, né? Aqui, imaginem que aqui nós temos aqui nós estamos aqui fora da administração pública. Então, essa parte verde representa aqui um espaço fora da administração pública. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Né? Para dizer para você o seguinte, né? Que os atos administrativos, eles podem ser praticados, tá, pessoal? E a maior parte dele é praticado dentro da administração pública, tá? Então, a maior parte dos atos administrativos são praticados dentro da administração pública, mas existem atos administrativos que também são praticados fora da administração pública, tá? Então, isso é muito importante que você entenda. Ato administrativo, ele não é praticado apenas dentro da administração pública, ele é praticado dentro também, né? A maior parte dos atos administrativos são praticados dentro da administração, mas uma parte deles também podem ser praticados fora da administração pública, tá? Fora da administração pública. Esses aqui são atos geralmente praticados por exemplo, concessionárias de serviço público. Então, concessionária de serviço público, mesmo não estando dentro da administração pública, elas também praticam, né? Podem praticar atos administrativos. Tá? Então, essa é uma noção importante que você tenha. Ato administrativo, ele pode ser praticado dentro e fora da administração pública, tá? Então, guardem isso, tá, pessoal? Guardem isso aí, né? Vai ser importante para a gente dar sequência ao nosso estudo. Então, professor, fale. Opa. Dê um exemplo aí para nós
de um administrador. Volta bem no slide, por favor. Volte bem no slide lá. Isso. Dê um exemplo aí para nós desses atos fora da administração pública. Tá, ato praticado fora da administração, beleza. Isso. Então, olha só, eu falei para vocês que é possível aqui ato administrativo ser praticado fora da administração. E eu trouxe o exemplo aí das concessionárias, né? Então, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui. Então, por exemplo, nós temos as concessionárias de energia, né? Energia elétrica, por exemplo da SEMAR. A SEMAR é uma concessionária de energia elétrica. A SEMAR, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Mas ela recebe uma concessão do poder público para prestar um serviço de natureza pública, né? Serviço de distribuição de energia elétrica. Está no exemplo da SEMAR, que é um exemplo nosso aqui, tá? A SEMAR, no exercício dessa atividade, tá, pessoal? Ela pode receber, por exemplo, a delegação do poder público, a autorização do poder público, para inclusive promover desapropriações, tá? Então, se isso tem previsão lá na lei de desapropriação. Então, por exemplo, a SEMAR ela tem que passar, por exemplo, a sua rede elétrica, às vezes por determinado local, ou ela considera que determinado terreno é um terreno que é de extrema importância, né, para a distribuição de energia elétrica e ela quer desapropriar aquele terreno, tá? Então, desde que ela tenha autorização no contrato de concessão para desapropriar aquele terreno, a SEMAR ela pode fazer, tá? Então, esse ato de desapropriação aí, praticado por uma concessionária de serviço público, ele é um ato administrativo, tá? Que vai ser praticado aí por uma concessionária, por uma empresa privada que não é administração pública, mas que por delegação, né, por autorização legal e por previsão contratual, né, isso pode acontecer com uma empresa lá concessionária de gás natural, ou qualquer que seja a concessionária, tá? Ela pode promover desapropriações, uma vez que a lei de desapropriação ela autoriza, tá? Ela autoriza isso, e se o contrato de concessão também autorizar, ela vai poder promover essa desapropriação, tá? Para a busca do interesse público. Então, isso é um exemplo de ato administrativo praticado, né? Praticado por uma empresa concessionária, tá, pessoal? Estou citando o exemplo da... Opa! Mas pode ser até mediante também indenização, não é isso? Sim, a desapropriação, Jairo, ela pressupõe a indenização, tá? Então, para desapropriar, tem que indenizar. Mas pode ser que ela não resolva desapropriar, pode ser que ela resolva apenas instituir uma servidão, né? O que é mais comum até do que desapropriação. Então, a servidão também, né, que é essa passagem obrigatória aí das redes de transmissão, por exemplo, isso a gente chama de servidão, né? Então, essa servidão, né, da rede elétrica, ou do gás natural, ou do oleoduto, que vai passar dentro de uma área privada, a servidão também é um ato administrativo, tá? Que vai ser praticado, promovido lá por uma concessionária. Então, veja que a concessionária... Deu para entender aí, Jair? Tranquilo? Deu, tranquilo. Beleza. Então, veja que a concessionária, ela não, apesar de não ser administração pública, tá? Ela pode sim praticar atos administrativos, tá, pessoal? Só que esses atos administrativos, eles são... por quê? Porque essa concessionária, ela está, naquele momento ali, investida de prerrogativas públicas, tá? Porque esse serviço público que ela está prestando é um serviço de natureza pública e que tem como finalidade última o interesse público. Então, ela vai poder, essa concessionária, essa delegatária de serviço público, ela vai poder praticar uma série de atos administrativos, tá? Porque naquele momento ela está ali fazendo às vezes, né? Ela está, como a doutrina diz, está fazendo às vezes, é como se ela está agindo como se Estado fosse. Ela está prestando ali um serviço de natureza pública e ela está investida ali de prerrogativas de direito público. Inclusive ali, pessoal, aqueles atos ali praticados por aqueles agentes são considerados atos administrativos, tá? Atos administrativos.
inclusive se ela causar lá, né, lesão a alguém, causar prejuízo a alguém, o particular vai poder buscar, por exemplo, ressarcimento aí no âmbito do Poder Judiciário, e essa responsabilidade da concessionária é uma responsabilidade objetiva, eu não preciso provar culpa ou dolo da concessionária, tá? Ela responde como se Estado fosse. Beleza, dando sequência aí, vamos lá, vamos avançando. Então, dito isto aí, pessoal, é importante você perceber que os atos administrativos, eles são praticados tanto dentro, o que é mais comum, né? Ser praticado dentro da administração pública, mas ele pode ser também praticado aqui, ó, atos administrativos praticados fora da administração pública, tá? Muito beleza e muito bacana essa compreensão. Então, trazendo um conceito aí de direito administrativo, tá, pessoal? Então, dentro dessa lógica, né, que nós estamos estudando, o que é o direito, o que é o ato administrativo. Então, o ato administrativo é todo aquele praticado pela administração pública. Então, olha só, quem pratica ato administrativo? A administração pública ou por quem lhe faça às vezes. E aí, esse quem lhes faça às vezes, pessoal, exatamente isso que eu estava falando, se a concessionária ela está lá prestando um serviço de natureza pública, está investida em prerrogativas públicas, ela está fazendo às vezes do Estado, ela está agindo ali como se o Estado fosse, né? Por isso que ela vai praticar ato administrativo também. Então, por quê? Porque ela está ali no exercício de função pública. Então, é um ato que é praticado pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes, no exercício de função administrativa, e aqui, regime de direito público. O que caracteriza aqui, né, o que marca o ato administrativo, é ele ser praticado dentro do regime com prerrogativas de direito público, seja pela administração, seja por um particular prestando um serviço público. Mas aquele ato ele vai ser regido pelo direito público, tá? E aí ele vai o quê? Manifestar vontade do poder público, tá, pessoal? Ela vai manifestar a vontade do poder público, seja em casos concretos ou seja de forma geral, né? De forma geral, como são os atos lá de caráter normativo, tá? Então, esse é um conceito aí de ato administrativo. Então, na tela aqui para a gente, pessoal, olha só, algumas características aí, né, que a gente pode extrair do conceito de direito, do conceito de ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele é exercício da função administrativa, tá? Então, quem pratica ato administrativo está no exercício de função administrativa naquele momento, no momento em que pratica o ato. Seja ele a administração pública, seja uma concessionária que está fazendo às vezes lá da administração pública. O ato administrativo ele é também uma declaração unilateral de vontade, tá? Declaração unilateral de vontade em casos concretos ou de forma geral, tá? Então, a diferença, essa declaração unilateral aqui, pessoal, é para diferenciar o ato administrativo de contrato administrativo, tá? Porque o contrato administrativo, ele pressupõe a bilateralidade, tá? Então, enquanto o ato administrativo ele é unilateral, é a manifestação de vontade da administração pública, o contrato ele precisa da manifestação de vontade de ambas as partes. Aqui no ato não há essa necessidade, tá? O ato administrativo ele é manifestação unilateral de vontade, tá? Para diferenciar de contrato. Em casos concretos ou de forma geral. Ele é realizado por um agente público e aqui, ó, inclusive particular em colaboração com a administração pública, que é o caso das concessionárias. Esse ato, ele é regido pelo direito público, tá? Então, regido pelo direito público quer dizer, pessoal, que esse ato ele vai ser um ato sempre praticado aí, sempre praticado com aquelas prerrogativas, né, da supremacia do interesse público. Então, o ato administrativo ele é praticado aí, fundamentado na supremacia e na indisponibilidade do interesse público. Por isso que ele vai gozar daquelas prerrogativas lá de direito público. Ele é praticado com subordinação à lei,
Lembrar, pessoal, o ato administrativo, ele é um ato infralegal, tá? Seja qual seja o ato administrativo ele é sempre subordinado à lei, ele é sempre inferior à lei. A lei é uma norma primária porque ela advém, ela decorre diretamente do texto constitucional. O ato administrativo não, ele é uma norma secundária e, portanto, ela é inferior à lei. Então, o ato, ele jamais pode afrontar a lei ou ir de encontro ao conteúdo da lei, tá bom? E ele é sujeito a controle judicial, tá? Então, ele é sujeito a controle judicial. Então, o ato administrativo, ele é passível de controle judicial, tá bom? Sobretudo, se ele afronta aí, pessoal, qualquer dispositivo legal, sobretudo se esse ato administrativo, ele viola algum dispositivo legal, tá bom? Então, esse ato, ele não pode ser um ato abusivo, não pode ser um ato aí que supere, viole ao conteúdo legal. Beleza? Então, essas são as características aí do ato administrativo, né? Ficar muito atento aí por ser o ato administrativo regido pelo direito público, tá bom, pessoal? Vão me dando um ok aí se estão entendendo, se estão acompanhando direitinho. Como é que tá a internet aí? Me fala, então, tá cortando ou tá ok? Tá beleza? Me dê um feedback aí, por favor. Estou me sentindo sozinho aqui, na minha quarentena. Tá cortando não, professor. Tá boa a internet. Maravilha. Pessoal, estão compreendendo aí, beleza? Tá entendendo direitinho? Estão acompanhando o raciocínio aí? Ato administrativo? Então, muito importante essa noção inicial, beleza. O pessoal está entendendo aí, maravilha. Qualquer dúvida, pergunta. Vamos lá, então essas são as características aí, pessoal, do ato administrativo, tá? Características do ato administrativo. Ato administrativo, pessoal, ele também goza aí de alguns atributos, tá? Atos administrativos, ele goza de alguns atributos. E aí na tela para vocês, pessoal, atributos do ato administrativo. Esses atributos, tá, pessoal, do ato administrativo, né, são aquelas prerrogativas, né? Quando nós falamos em atributos do ato administrativo, a gente vai pensar aí em prerrogativas, né, desse ato administrativo. Como ele é praticado sob regime de direito público, então um ato administrativo, quando ele é praticado, ele goza de alguns atributos, né, alguns privilégios aí dentro daquele nosso binômio, né, prerrogativas e sujeição. Os atributos, eles são prerrogativas que a administração pública possui, tá? Então, a primeira prerrogativa aqui, pessoal, a primeira prerrogativa, ou o primeiro atributo do ato administrativo é a presunção de legitimidade, né? Percebam aqui, pessoal, que esses atributos formaram uma sigla aqui para vocês, né, lembrarem, quais são os atributos? É o famoso PAT, né? O famoso PAT, presunção de legitimidade, né? A autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Já até adiantei um pouco isso aqui quando nós falamos sobre poderes administrativos, né? Nós falamos lá sobre autoexecutoriedade, sobre imperatividade e por aí vai. Então, olha só, o que é a presunção de legitimidade? Né? A presunção de legitimidade. Pessoal, o ato administrativo, quando praticado, né, ele goza aqui da presunção de legitimidade. O que é isso? Né? Presunção de legitimidade ou presunção de veracidade. Significa, pessoal, que o ato administrativo, quando ele é praticado, então você imagina lá, se o agente de trânsito, né, se o agente de trânsito lá, ele lavrou um auto de infração e ele disse que você tinha estacionado o seu veículo lá em fila dupla, tá? Se o agente ele lavrou o auto de infração com base nesse pressuposto fático, né? Pressuposto fático é o de que você tinha estacionado o seu veículo lá em fila dupla. Esse ato administrativo, esse auto de infração que foi lavrado, ele goza de presunção de veracidade ou de legitimidade, tá?
presunção de legitimidade ou de veracidade. Quer dizer o seguinte, pessoal, que já se parte do pressuposto de que aquilo que o agente público, né, ele disse quando praticou o ato, de que aquilo é verdade. É uma presunção de veracidade. Então, o agente público ele praticou aquele ato ali, né, legitimamente, tá? Então, como o agente público ele goza, né, de fé pública, ele tem fé pública, então o ordenamento jurídico ele parte do pressuposto de que de fato aquilo é verdade, né? Aquele pressuposto de fato você estava estacionado lá em fila dupla, né? E aí depois você vai ter que apresentar uma defesa administrativa, né? Lá na instância administrativa para provar o contrário. Lembrar que essa presunção, pessoal, ela é uma presunção relativa, tá? Ela é uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta, né? Só que lá no processo administrativo, que você se defende, que você apresenta a sua defesa administrativa, você vai ter que fazer prova, né? Você que vai ter que provar lá no processo que não era seu veículo que estava lá, ou que tinha sido clonado a placa do seu veículo, né? Ou que o agente público ele praticou aquele ato com o objetivo de perseguição, né? Então, essa presunção de veracidade, ela existe em favor da administração pública, tá? Ela existe em favor da administração pública. E aí o particular, ele tem que provar que o agente público, né, praticou aquele ato ilegitimamente. Mas o ordenamento jurídico ele parte do pressuposto de que aquilo, né, de que há uma veracidade ali na prática daquele ato administrativo. Então, quem tem que provar que o carro não estava lá, que o veículo não estava lá, é o particular, tá? Que vai ter que apresentar a defesa lá, porque como o agente público ele goza de fé pública, né, o ato administrativo que ele praticou, ele tem presunção aqui, ó, de legitimidade. O segundo atributo aqui, pessoal, é a autoexecutoriedade, né? O segundo, o Azinho aqui de Patti, né, é a autoexecutoriedade. Pessoal, já falamos também da autoexecutoriedade, tá? Já falamos também da autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? É essa aptidão que a administração pública tem para executar os seus próprios atos, né, para tomar determinadas decisões, praticar determinados atos materiais, sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Então, nesse caso lá do veículo, né, que estava estacionado em fila dupla, que estava lá numa situação irregular, a administração pública, como o ato administrativo ele possui o atributo da autoexecutoriedade, a administração pública ela vai poder, por exemplo, rebocar aquele veículo, tá? Rebocar aquele veículo caso o condutor não esteja no local, tá? A administração pública pode acionar um guincho e rebocar aquele veículo sem a necessidade de recorrer a uma autorização do Poder Judiciário. Porque o ato administrativo, ele, nesse caso, ele é um ato autoexecutório, tá, pessoal? Ele é um ato autoexecutório. Então, de regra, os atos administrativos, eles gozam aí desse atributo da autoexecutoriedade, tá? Autoexecutoriedade. A bem da verdade, nem todo ato administrativo, pessoal, ele é autoexecutório, tá? Mas, porque depende, lógico, depende do ato administrativo, tá? Porque existem uma infinidade de espécies de atos administrativos. Mas, por exemplo, é com base nessa autoexecutoriedade que o agente de fiscalização sanitária, por exemplo, ele vai lá e pode fechar um estabelecimento, tá? Que esteja desobedecendo as condições de higiene, de atendimento ao público. É com base na autoexecutoriedade que um fiscal ambiental ele vai poder lá, por exemplo, também rebocar um veículo ou destruir uma madeira lá no exercício da atividade fiscalizatória. Basta que essa atribuição ela esteja prevista na legislação, certo, pessoal? Então,
estando previsto lá na legislação, o agente público, o próprio agente público, ele vai lá, tá? E toma a atitude, ele pratica aquele ato material para levar a efeito aquele ato administrativo. Tudo bem? Isso é chamado de autoexecutoriedade, tá? Autoexecutoriedade. Próximo atributo aí na tela, pessoal, a tipicidade, tá? Então, alguns doutrinadores aí colocam também para a gente essa questão da tipicidade. A questão da tipicidade está relacionada exatamente a isso que eu estou falando, tá, pessoal? A necessidade de previsão legal, tá? A necessidade de previsão legal. Então, o ato administrativo ele tem que ser típico. Por quê? Porque ele tem que estar previsto, né? Tem que estar previsto em alguma norma jurídica, tem que estar previsto lá na lei, tá? Ou em algum ato administrativo de caráter geral, tá? Então, ato administrativo, ele é ato típico, porque ele tem que estar previsto na lei, tá? Na lei ou na norma de competência, tá? Então, esse é o atributo da tipicidade. O que mais? O outro aqui é a imperatividade, tá, pessoal? A imperatividade é exatamente esse atributo, né, do ato administrativo que importa aí esse comando administrativo ao particular, de modo que o particular ele não pode resistir, né, a essa ordem administrativa, a essa imposição administrativa. Então, essa é a chamada imperatividade, tá? Essa aptidão do ato administrativo aí para se impor ao particular, né? Sendo que o particular ele não pode se negar ou resistir ou desobedecer àquela vontade da administração pública. Beleza? Então, isso é chamado de tipicidade, tá? Tipicidade. Isso é um atributo também aí do ato administrativo. Tá bom, pessoal? Então, formando aí essa siglazinha PAT para você lembrar e para facilitar esse mnemônicozinho. Então, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, tá bom? São os 4 atributos aí que a doutrina traz para a gente do ato administrativo. Beleza? Tranquilo aí, pessoal, em relação a atributos do ato. Então, lembrar, pessoal, que atributos do ato está relacionado a essa questão das prerrogativas, tá? Dessas vantagens em razão da supremacia do interesse público, dessas vantagens que a administração pública possui, né? Que a colocam lá numa condição, numa situação de superioridade em relação ao particular. Então, é necessário que o ato administrativo ele goze desses atributos, dessas vantagens, dessas prerrogativas, para que a administração pública possa levar a efeito aí a busca pelo interesse público. É para isso que existem esses atributos do ato administrativo, tá? Assim como uma série de outras prerrogativas, que a administração pública possui. Então, por exemplo, se a gente tomar como exemplo aí a desapropriação que é um ato, né, administrativo, o particular, pessoal, ele não pode se opor, resistir a uma desapropriação feita pelo poder público, tá? Ele pode até contestar o valor, né, da indenização em relação ao imóvel que a administração pública queira desapropriar dele. Ele pode até contestar o valor, discutir valor, pedir perícia e tal, mas ele não pode, em razão da imperatividade, né, que existe no ato administrativo, um particular ele não pode se opor, dizer eu não quero ser desapropriado, eu não quero ser, não me opor simplesmente, não pode. Por quê? Porque a imperatividade é um atributo do ato administrativo e o particular ele não pode se impor a isso, né? Ele pode até contestar, lógico que a administração pública ela tem que praticar esses atos administrativos dentro dos parâmetros da legalidade, dentro de um processo administrativo, tem que ter contraditório, ampla defesa, mas ao final aquele imóvel ele será desapropriado. O particular pode contestar valor, pode discutir, né, valores e tal, mas não pode se opor. Por quê? Porque ali por trás da prática do ato administrativo existe a própria finalidade pública, o próprio interesse público que tem que se sobrepor ao interesse do particular. Beleza?
Então vamos avançando aí, pessoal. O próximo ponto, né? Próximo ponto é elementos do ato administrativo, aqueles elementos que compõem, né? Que compõem o próprio ato administrativo. Alguns doutrinadores também chamam de requisitos, né? Requisitos do ato administrativo. Então, eles podem chamar de elementos essenciais ou requisitos do ato administrativo. Então, tá aqui. Tem também aqui, coloquei aqui, pessoal, no slide, um mnemônicozinho para vocês lembrarem aí, né, facilitar aí a lembrança de quais são os 5 elementos, né? Quais são os 5 elementos do ato administrativo, tá? Quais são os 5 elementos do ato administrativo. E eles são aí exatamente esses aí, ó, competência, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Então vamos entender o que são cada um desses elementos aqui, né? Eu deixei esses 3 aqui em vermelho para dizer que eles são sempre vinculados, né? Esses 3 que estão em vermelho, competência, finalidade e forma, são elementos sempre vinculados do ato administrativo. E esses 2 que estão azul são aqueles elementos que nós chamamos de elementos que podem ser discricionários, né? Então, em um ato administrativo discricionário, esses que estão em azul aqui, né, são aqueles elementos que envolvem o que a gente chama de mérito administrativo, tá? Eles podem aqui, nesses 2 aqui, a administração pública tem mais, digamos assim, liberdade de atuação. Em relação a esses 3 aqui, não. Eles são sempre vinculados, tá? São sempre elementos vinculados. Beleza, pessoal? Então, olha só, o que são aí esses 5 elementos? Vamos falar de cada um deles. O primeiro deles aí é a competência, tá, pessoal? O que é a competência? Esse primeiro elemento vinculado do ato administrativo. Então, a competência é o poder atribuído ao agente público para a prática do ato, tá? Então, pessoal, quem dá determinado poder ao agente público para a prática de um ato administrativo é a própria lei, tá, pessoal? Então, a própria lei é quem vai dar esse poder ao agente público. A própria lei ou até um ato administrativo geral, né? Um ato, uma norma geral, um ato administrativo que nós chamamos de ato geral, tá? Mas, de regra, a própria lei atribui a cada agente público essa competência aí para a prática de atos administrativos. Então, a lei é quem atribui essa competência. Então, tá aqui, ó. Então, essa competência do agente público, ela deve decorrer de norma expressa, tá? Essa norma pode ser primária ou secundária. Primária, exatamente, a lei, como eu falei para vocês, e secundária, ato administrativo. Pode ser um ato administrativo de caráter geral, tá bom? Então, lei ou ato administrativo. Tá bom? Então, a competência, tá, pessoal? A competência administrativa, existe alguns critérios de distribuição dessa competência, né? Que pode ser em razão da matéria, né? Então, o agente ele é competente para praticar um ato de acordo com a matéria que a lei definiu a ele, né? Ou pode ser, essa competência pode ser distribuída em relação à hierarquia, né, dentro da administração pública. Então, o superior hierárquico tem determinada competência, o inferior hierárquico tem outras competências, de acordo com o lugar e de acordo com o tempo, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui são critérios que a lei vai estabelecer para definir a competência de determinados agentes públicos. O que mais interessa para a gente aqui, pessoal, ó, são essas características, né? A competência de um agente público, ela tem algumas características. Então, por exemplo, aqui, pessoal, quais são as características, né, da competência? Então, por exemplo, a competência ela é de exercício obrigatório. Então, um agente que tem determinada competência, ele tem que exercer essa competência.
Então, ele não pode, então, por exemplo, o agente lá, ele tem competência para fiscalizar lá, por exemplo, o meio ambiente. Então, por exemplo, se ele vê lá uma situação irregular, um desmatamento, por exemplo, né, um desmatamento, ele não pode abdicar de exercer a sua competência de ir lá e lavrar um auto de infração, por exemplo. Por quê? Porque o exercício dessa competência desse servidor público, desse agente público, é obrigatório, tá? Consequentemente, pessoal, ele não pode renunciar. Diz, eu não quero mais, sou servidor público, tenho essa competência, mas eu não quero mais exercer essa competência. Por que que ele não pode renunciar? Porque foi a própria lei que atribuiu, né, àquele cargo o exercício daquela competência. Então, ele não pode renunciar a essa competência ao seu bel prazer, tá, pessoal? Não pode renunciar a essa competência ao seu bel prazer. A não ser que ele renuncie, que ele peça exoneração do próprio cargo, tá? Mas enquanto ele exercer o cargo, ele tem ele não pode renunciar a essa competência. Outro aspecto, a competência ela é intransferível. Eu não posso transferir a minha competência, né? Eu não quero, vou transferir para outro agente, né? Salvo a delegação, né? Salvo delegação, que a gente vai já falar um pouco sobre a delegação, a competência ela é intransferível. Também não é modificável, né? Não pode ser modificada a competência. Ela também ela é imprescritível, né? Ainda que eu não exerça a minha competência, né? Por alguma razão, seja porque a situação fática nunca aconteceu, né? Ou seja porque o agente público não exerceu em determinado contexto, ela não prescreve, né? Então amanhã ele vai ser competente, depois de amanhã, daqui a um ano, ele vai continuar sendo competente, tá? A competência ela é improrrogável, tá, pessoal? Ela é improrrogável. Quer dizer o quê? Quer dizer que se um outro agente, né? Então essa questão da prorrogação aqui né, é um aspecto interessante. O que que é a prorrogação da competência? O que que é a prorrogação da competência? Quando vocês estudam lá no direito processual civil, por exemplo, lá no direito processual civil, há a questão da prorrogação da competência entre juízes. Então, por exemplo, se a competência de um determinado juiz, ela é uma competência, se a competência, ela é uma competência relativa, não é uma competência absoluta, e aí, por exemplo, alguém ajuiza uma ação perante determinado juiz, e a outra parte, ela não contesta, né, não impugna aquela competência. Lá na contestação, por exemplo, aquele juiz que era incompetente, ele prorroga a competência, ele passa a ser competente, né, tendo em vista que a outra parte não contestou, tendo em vista que a outra parte não impugnou lá aquela questão da competência. Aqui no direito administrativo, isso não é possível, tá, pessoal? Ainda que um outro agente público, por exemplo, ele pratique uma competência que era minha, tá? Mesmo que ninguém conteste isso, aquele agente público que praticou a competência, ele não passa a ser competente em razão disso, tá? Porque aqui no direito administrativo não há essa história de prorrogação da competência. Alguém exerceu uma competência que era minha e ele passou a ser competente porque ninguém contestou. Isso acontece lá no processo civil, mas aqui no direito administrativo isso não pode, tá, pessoal? Não há a questão de prorrogação de competência, tá? Não há prorrogação de competência aqui, isso aqui no direito administrativo não pode. Beleza? Então aquele ato ele vai sempre poder ser anulado, sempre poder ser anulado porque foi praticado por um agente que não era competente. Um ponto aqui interessante em relação à competência, pessoal, em relação à competência, é a possibilidade de delegação e avocação de competência, tá? Então, existem dois institutos aqui no direito administrativo que estão relacionados à competência, que são a delegação e a avocação, né? A delegação e a avocação. O que que é a delegação da competência e o que que é a avocação da competência? Então, a delegação, pessoal, é quando agente que sou competente, tá?
eu amplio essa, digamos assim, transfiro essa minha competência a um outro agente público, tá? Então, eu que era competente originalmente, eu transfiro a minha competência para um outro agente público, tá? Isso é chamado de delegação. A vocação é o contrário. Eu, servidor público, eu sou um superior hierárquico, por exemplo, né? E alguém que hierarquicamente inferior a mim tinha determinada competência. Então, eu que sou superior hierárquico, vou lá, né? E avoco aquela competência para mim, né? Então, aquele ato que ia ser praticado por um servidor hierarquicamente inferior, ele vai ser agora praticado por mim, que sou hierarquicamente superior. Então, isso é chamado de avocação de competência. Então, na tela, para você entender melhor isso aí, ó. Então, olha só. Delegação e avocação de competência, tá, pessoal? Então, existe uma leizinha, que é a Lei 9784, que é a lei que trata sobre processo administrativo, né? Quem quiser anotar aí depois para consultar, a Lei 9784, ela fala lá sobre delegação e avocação de competência. Então, isso aqui foi extraído lá da lei, tá? Então, a delegação de competência, pessoal, ela é sempre temporária. Então, quando eu vou delegar minha competência a um outro agente, tá? Eu nunca posso fazer ad infinito, né? Indefinidamente. Vai ser sempre temporária e eu nunca vou delegar a minha competência totalmente. Só vou delegar a parte da minha competência, a competência para praticar determinados atos administrativos. Então, a delegação é temporária e parcial, sempre temporária e parcial. E a delegação, ela pode ocorrer tanto dentro da administração pública, tá, pessoal? Dentro do mesmo órgão, tá? Dentro do mesmo órgão. Então, verticalmente, eu delego para alguém que é inferior a mim, por exemplo, né? Mas é possível também a delegação de competência para um outro órgão, outro órgão fora daquele órgão que eu faço parte. Isso é chamado de horizontal. Então, pode ser tanto dentro da mesma pessoa jurídica, dentro do mesmo órgão ou pessoa jurídica, quanto fora dele, tá? Ou quanto fora dele, desde que seja lá dois cargos, por exemplo, de atribuições equivalentes. Outra característica da delegação, pessoal, ela pode ser revogada, né? Ela pode ser revogada a qualquer tempo. Então, eu delego a minha competência, delego temporariamente, parcialmente, e posso revogar aquela competência a qualquer tempo. Então, deleguei, beleza, vou lá e trago de novo, né, para a minha esfera de atribuição. São indelegáveis, tá, pessoal? Tem um errinho aqui. Tem alguns atos que a lei diz que são indelegáveis. Eu jamais posso, por exemplo, delegar 3 espécies de ato. Primeiro deles, o ato normativo, jamais pode ser delegado, a prática de ato normativo, né? Decisões em recursos administrativos, também jamais pode ser delegado. E aquela matéria que é de competência exclusiva daquele agente público ou daquele cargo público. Então, essas 3 espécies aqui de atos administrativos jamais podem ser delegados, tá, pessoal? Ato normativo, decisão em recurso administrativo e matéria de competência exclusiva. A avocação, pessoal, por sua vez, a avocação, ela como eu falei, né? Ela é sempre excepcional, por motivos, né, relevantes e justificáveis. Ela também vai ser temporária, tá? A avocação é sempre na linha hierárquica, ou seja, pessoal, eu só posso avocar uma competência de quem está hierarquicamente inferior a mim, tá? Então tem que ser de cima para baixo. Então, quem está em cima avoca de quem está embaixo. E é também impossível que, se a competência ela é exclusiva também daquele cargo, não pode também haver avocação. Beleza, pessoal? Então, isso aí é a competência, esse elemento competência, tá? Elemento competência. Então, vamos avançar aí. O próximo elemento, pessoal, é a
Finalidade, né? Finalidade é o segundo elemento do ato administrativo aqui. O que é a finalidade? A finalidade é o resultado pretendido pela administração. Então, resultado pretendido pela administração, com a prática do ato administrativo. Decorre do princípio da impessoalidade e é sempre vinculado. Todos os atos administrativos devem obedecer a uma finalidade genérica, que é a satisfação do interesse público, e uma finalidade específica, né, que é o seu objeto, o que a administração pública quer com a prática daquele ato. Então, veja bem, pessoal, ó, finalidade, percebam aí, existem aí, pessoal, existe aí duas finalidades que a doutrina costuma trazer para nós. Uma é a finalidade genérica. Todo ato administrativo ele tem que ser sempre praticado com a finalidade pela busca do interesse público. Então, o ato administrativo ele é sempre praticado através aí da busca do interesse público. Essa é a finalidade de todo ato administrativo. Todo ato administrativo ele tem que buscar, em última ratio, em última análise, o interesse público, tá, pessoal? E existe uma finalidade específica de todo ato administrativo, que é aquela finalidade definida na lei, né? Aquela finalidade definida na lei para aquele ato administrativo específico, tá? Então, no geral, entenda, todo ato administrativo ele tem que ser praticado com a finalidade pública, tá? Finalidade pública. Então, esse elemento é bem tranquilo aí do ato administrativo. Só lembrar desses detalhes, esses dois detalhes aqui, tá, pessoal? O ato administrativo tem uma finalidade genérica, que é a satisfação do interesse público, e uma finalidade específica, que é aquela definida na lei, né? Que define lá o objetivo da prática daquele ato lá, que é, na verdade, o seu objeto específico, tá? Próximo elemento aqui do ato administrativo, pessoal, é a forma, tá? Forma é o terceiro elemento vinculado aí do ato administrativo. O que é a forma? É o modo como o ato administrativo se exterioriza, tá? Então, é aquela forma lá, aquela formalidade, tá? Então, se a lei definir uma formalidade para a prática daquele ato, essa finalidade tem que ser obedecida. Então, aquele ato tem que ser praticado dessa maneira, tem que ser praticado usando esse formulário, por exemplo, né? Ou esse formulário, esse modelo aqui que a norma determinou, né? Então, se a lei define uma forma específica de como praticar um ato, por exemplo, um auto de infração, ele é cheio de formalidade, né? Cheio de campos lá a ser preenchidos, e você tem que preencher todos lá bonitinhos, né? Então, essa é a forma que vai ser o modo como esse ato vai se exteriorizar. Então, se a lei define uma forma, beleza, essa forma tem que ser cumprida. De regra, todo ato administrativo ele tem que ter, por exemplo, uma forma escrita, né? Esse é o princípio da solenidade das formas. Então, todo ato administrativo, de regra, tem que ser praticado de forma escrita. A forma ela representa uma garantia jurídica para o administrado e para a própria administração pública, tá? Então, é exatamente uma garantia jurídica lá, de deixar formalizado, bonitinho, registrado a prática daquele ato administrativo. Essa lei aqui, pessoal, que é a Lei 9784, eu tinha citado ela para vocês, né? Ela diz lá, por exemplo, que os atos em um processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir, né? Isso é chamado de princípio do formalismo moderado. Então, essa lei aqui, ela, de certo modo, ela mitigou essa necessidade aqui de praticar um ato administrativo dentro de um processo com forma pré-determinada. Ele diz aqui, basicamente, que a regra é não depender de uma forma determinada, a não ser que a lei expressamente defina uma forma lá. Mas, se não, pode ser praticado lá de qualquer maneira, tá? De forma genérica. A forma ainda é vista pela doutrina como um elemento vinculado. Aqui a gente está falando nesses três elementos, né? Finalidade, forma
competência, finalidade e forma são os 3 elementos sempre vinculados de um ato administrativo. Quarto elemento aqui, pessoal, já dentro daqueles 2 elementos que a doutrina define como elementos discricionários, né, não vinculados, nós temos aqui o motivo, né? Motivo é o quarto elemento. O que é o motivo, né? Motivo de um ato administrativo, pessoal, são aqui, ó, pressupostos de fato. O que é o motivo? É o pressuposto de fato, o que aconteceu, e de direito, hipótese descrita em norma legal que serve de fundamento ao ato administrativo, tá? Então, quando nós falamos aqui de motivo, nós estamos falando de pressuposto de fato e pressuposto de direito. Muita atenção aqui, pessoal, ó, muita atenção. Vamos citar um exemplo aqui para a gente entender o que é motivo, né, de um ato administrativo. Então, todo ato administrativo, ele tem que ser praticado, né, ele tem que ter esse elemento motivo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui, pessoal, Vamos pegar o exemplo aqui de uma fiscalização sanitária, tá, pessoal? Fiscalização sanitária. Então, por exemplo, eu tenho lá uma lei, né? Eu tenho lá uma lei que diz que a lei lá, por exemplo, ela vai definir aquelas hipóteses, aquelas situações lá em que pode ensejar, por exemplo, o fechamento de determinado estabelecimento. Então, a lei vai dizer lá, olha, se esse estabelecimento aqui, né, que vende comida, por exemplo, foi encontrado nesse estabelecimento lá uma infestação de rato, de barata, né, se nesse estabelecimento foi encontrada essa situação aqui que a lei está definindo, tá? Então, a lei lá, ela define essa situação. E ela vai dizer o seguinte, ó, se essa situação aqui ela foi encontrada no mundo real, a penalidade, a sanção vai ser o fechamento desse estabelecimento. Então, a lei define lá a hipótese legal. Isso aqui nós chamamos de pressuposto de direito. Aí o agente público, ele vai lá e fiscaliza, e ele encontra lá, por exemplo, o agente lá fiscalizando, ele vai lá e encontra exatamente aquela situação que foi tipificada na norma, tá? Então, vai lá, ele verifica em loco, né, no mundo real, e ele encontra lá aquela infestação de rato e barata naquele estabelecimento. Então, isso aqui é o pressuposto de fato, tá? Então, aquela situação que o agente público ele encontrou no mundo real é o pressuposto de fato que se enquadrou exatamente, ocorreu a subsunção naquela hipótese que a norma previu, tá? Então, o pressuposto de direito é aquela situação prevista na norma abstratamente, hipoteticamente. E aquela situação real que o agente público encontrou lá no mundo real é o que a gente chama de pressuposto de fato, tá? Então, se o agente público ele encontra aquela situação no mundo real e aquela situação ela se enquadra no que a norma tipificou, aquele agente público ele vai lá e pratica aquele ato, ou seja, a administração pública, qual vai ser o motivo, né? Qual vai ser o motivo lá da prática daquele ato administrativo? Vai ser exatamente o enquadramento daquele pressuposto de fato no pressuposto de direito previsto na norma legal. Então, houve uma subsunção e aí a administração pública pratica o ato administrativo, que é o de fechar aquele estabelecimento, tá? Então, isso é o que a gente chama de motivo da prática do ato administrativo. Então, o motivo é exatamente isso, é você buscar o pressuposto de direito, né, que é a situação abstratamente prevista na norma, e o pressuposto fático no mundo real, que se subsume àquela situação prevista abstratamente na norma. Então, se isso acontece, ocorre essa subsunção, a administração pública vai lá e pratica o ato de fechar, né,
aquele estabelecimento, né? De Ou lacrar lá seja, aquele professor, estabelecimento. Meu amigo Jairo, ou, pergunte, meu ou irmão. seja, não, é só entendendo seu raciocínio. É aquela coisa do me disse e vai lá e comprova. Me diz, perdão, não ouvi essa última parte. Não, é assim, é um ditado. Me disse, assim, houve rumores, aí o agente público vai lá e comprova, né, que há essa substituição. Perfeito, perfeito, exatamente. Pode ser. Essa ação do agente público, ela pode ser mediante uma denúncia, né, de alguém. Então, eu estou citando aqui o exemplo do estabelecimento, mas, por exemplo, lá, o Código de Trânsito, por exemplo, ele prevê lá a situação de ó, se estacionar, o pressuposto de direito, né, no Código de Trânsito. Ele prevê lá ó, estacionar em fila dupla, enseja multa de tantos reais. Então, eu tenho a previsão lá abstrata na norma, né, na lei, que é o pressuposto de direito. Aí o agente de trânsito vai lá, ele encontra exatamente, fiscalizando o exercício daquela fiscalização, seja motivado, seja de ofício, seja por provocação de alguém, mas ele vai lá e encontra aquela situação fática, aquele pressuposto fático, aquela situação real, no mundo real, que se enquadra exatamente na norma. Então, ele vai lá e lavra o auto de infração. Então, esse foi o motivo da prática do auto de infração. Foi exatamente a subsunção do pressuposto de direito ao pressuposto fático, aquele que ele encontrou no mundo real. Então, houve a subsunção, o agente público vai lá e pratica o ato em nome da administração pública e pratica lá a sanção, que é exatamente aquela situação que a norma previu. Então, isso é o motivo, né, da prática do ato administrativo. A gente pode pensar isso, né, em várias hipóteses, em várias situações. Então, a gente pode pensar isso, pessoal, até na hipótese lá, por exemplo, de licença maternidade. Então, por exemplo, a lei, o Estatuto do Servidor diz lá, olha, a mulher que teve filho, né? Ela teve filho lá, ela vai ter direito a 120 dias, 6 meses de licença maternidade. A norma está lá prevista. Aí lá no mundo real, uma servidora pública vai lá, né, engravida e tem filho. Então houve ali uma subsunção da norma. O que a administração pública vai fazer? Ela vai praticar o ato, né, que vai conceder a licença maternidade exatamente para aquela servidora, porque houve aí essa subsunção na hipótese, né, legal. Então, pressuposto fático, pressuposto de direito. Beleza? Então, são várias as hipóteses possíveis. Pessoal, para fechar a aula de hoje aqui, para fechar, tá? O último elemento do ato administrativo, para a gente fechar a questão dos elementos, o último elemento é o objeto, bem tranquilo, né? O que é o objeto, né, do ato administrativo? É exatamente o efeito jurídico imediato que o ato produz. Identifica-se com o seu próprio conteúdo, tá, pessoal? É o efeito jurídico. Então, no caso aqui da licença que eu falei, da licença maternidade da servidora, qual vai ser o objeto do ato? Vai ser exatamente a concessão da licença. Então, o próprio efeito jurídico imediato aqui vai ser exatamente a concessão da licença maternidade para aquela servidora. Então, nesse caso que eu citei, o objeto vai ser exatamente a licença daquela servidora e o gozo desse direito pela servidora, que é o efeito imediato desse ato. No caso de uma desapropriação, vai ser a própria desapropriação, né? Então, a administração pública pratica o ato lá e a consequência jurídica, o efeito imediato, vai ser a própria desapropriação, ou seja, aquele particular ele vai ficar sem aquele bem, a administração pública vai trazer para si aquele bem e o particular vai ficar sem aquele bem e vai receber a indenização. Então, o efeito jurídico do ato administrativo é o que nós chamamos de objeto, tá? É o próprio conteúdo do ato administrativo. Então, esse objeto ele tem que ser lícito, lógico, né? O objeto tem que ser lícito, tem que ser um objeto sempre possível, isso aqui vem lá do direito civil, lícito, possível, certo, moral, né? Então, o objeto de um ato administrativo, ele também se vincula aí à questão do atingimento do interesse público, tá?
Então, esse objeto tem que ter essas características, licitude, né, possível, certo e moral. Pode ser natural ou acidental, né, encargo ou modo, né, encargo ou modo, o termo e a condição, são aqueles elementos lá que vocês aprendem lá do direito civil também, né? Então, isso aqui são elementos aqui também, são características do objeto, desse elemento objeto do ato administrativo. Elemento que permitem verificar se o ato administrativo é vinculado ou discricionário. Mais uma vez aqui, pessoal, o objeto e o motivo são aqueles dois elementos, né, que vão permitir a gente saber se o ato administrativo ele é um ato vinculado ou discricionário. Mas guardem isso, tá? Objeto é efeito jurídico aí imediato do ato administrativo, né? Aquele efeito ou o próprio conteúdo do ato administrativo. Pessoal, ó, vimos bastante coisa aqui, né? Como eu falei no início, o pessoal estão perguntando pela chamada aqui, façam uma chamadazinha lá no grupo, igual vocês fizeram na última aula, tá? A gente vai ficar por aqui em relação ao ato administrativo. Como eu falei no início para vocês, pessoal, esse é um assunto bastante extenso, então ele vai tomar aí mais uma aula nossa. Hoje a gente viu aí alguns aspectos importantes. Isso, chamada no grupo lá, faça chamada no grupo igual vocês fizeram na última aula. Então hoje a gente viu todos esses aspectos conceituais, o que é o ato administrativo, vimos que o ato administrativo é uma espécie de ato da administração pública, vimos o conceito de ato administrativo, vimos lá os atributos do ato administrativo e os elementos do ato administrativo. Então, a gente viu bastante coisa. Peço que vocês deem uma aprofundada aí na doutrina, tá? Dá uma revisada nesses pontos que a gente viu hoje, tá? E na próxima aula a gente vai continuar falando aí, né, das espécies de atos administrativos e da classificação dos atos administrativos, que são dois pontos aí bastante importantes. A gente vai ver aí a classificação que é a mais conhecida, lá do professor Eli Lopes Meireles, tá? Então, na próxima aula, a gente avança nesse conteúdo, ainda continuando lá a falar sobre ato administrativo na próxima aula, tá bom? Vamos ficando por aqui, tá, pessoal? Agradeço aí o pessoal que esteve conosco aí até agora. Nesse momento aí tem 16 guerreiros aí conosco, 16 guerreiros, né? Eu sei que esse assunto, pessoal, é um assunto não muito simples, mas é um assunto, como eu volto a dizer, um assunto importantíssimo de você entender. Quem entende ato administrativo, quem compreende bem ato administrativo, se dá muito bem em direito administrativo, porque esse é um assunto aí que, né, repercute em todo o direito administrativo. Então, não dá para saber direito administrativo sem saber atos administrativos, tá bom? Abraço a todos aí, pessoal. Vamos ficando por aí, vamos encerrando a nossa aula. Vou gravar esse vídeo aqui e vou subir lá no meu canal do YouTube. Eu vou disponibilizar o link para vocês lá no grupo, tá? Para quem não assistiu, assistir. Não vou passar nenhuma atividade para vocês na Semana Santa, tá? Aproveita a Semana Santa aí para buscar Deus, né? Estar aí buscando aí a sua espiritualidade. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz aí, né? Não tem atividade na Semana Santa, então aproveita aí a curtir essa quarentena com a família. Vamos ficando por aqui, né? O Guilherme está com a gente, a Beatriz, Rívia, Lucas, quem mais aí? Fátima, Sara Nathalie, Tinara, Jack Machado, Brenda, abraço, Jairo, né? Pessoal que esteve conosco aí até agora. Pessoal, fique com Deus, tá? Forte abraço aí, fique na paz. Deus abençoe a todos. Vamos encerrando aqui a nossa aula de Direito Administrativo.